Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo. E se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito simples, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. O nosso perfil no Instagram é @santana.newtoncesar. E no Facebook estamos com a fanpage. Pensei que você soubesse. O ano de 2008 foi de grande turbulência para mim, visto que eu estava completamente dominado pelo espírito da mentira pentecostal. Desempregado desde 2005. Não por ser preguiçoso, tampouco porque faltou oportunidades de trabalho, mas porque eu achava que estava ouvindo a voz de Deus, que me dizia através de pseudo-profetas o seguinte: homem, Deus não quer que você trabalhe para o homem, mas Ele quer que você trabalhe exclusivamente para Ele. Cuidado, Ele pode pesar a mão em você se você não fizer a obra dele. Vocês entenderam? Eu estava completamente dominado pelo medo e pela ignorância. Pelo medo, porque eu temia desobedecer a Deus e trabalhar para sustentar a minha família, como qualquer pai de família faz e como eu sempre fiz. E também dominado pela ignorância, porque a própria Bíblia diz que o homem deve comer do suor do seu rosto. Mas eu achava que eu estava ouvindo a voz de Deus e que eu não poderia desobedecê-lo, senão eu poderia pagar caro. Neste mesmo ano, a minha filha do meio, a Ludmila, começou a desenvolver uma enfermidade, sendo assim começou a ter ataques convulsivos. E algumas vezes eu tive que levá-la à emergência do hospital, desacordada e convulsionando. Minha esposa saía a trabalhar. Ganhava pouco e eu ficava em casa orando, jejuando, lendo a Bíblia. E muitas vezes com a face em terra, chorando, perguntava a Deus: o que é que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E as pessoas diziam que eu estava passando por uma prova e que eu deveria continuar a me preparar para a obra, a grande obra que Deus tinha na minha vida e que era apenas uma fase que eu estava passando, que eu seria um grande pregador. Enquanto isso, a minha família sofria. Enquanto isso, quando a minha filha tinha as crises convulsivas, eu não tinha sequer um centavo para pegar um táxi e levá-la ao hospital. Não tinha um plano de saúde, não tinha um emprego. Faltava até comida. E minhas roupas estavam velhas. E tudo isso, segundo o espírito da mentira pentecostal, fazia parte da minha preparação para a grande obra que Deus tinha na minha vida. Cuidado, você que vive ouvindo profecias por aí. Você pode passar por problemas graves ou até mesmo ter a sua vida destruída. Eu tive sorte que eu consegui vencer o espírito da mentira pentecostal. Quanto mais orávamos, a nossa vida piorava.
sem dinheiro, sem emprego, sem perspectivas reais. Vivíamos, como se diz no meio pentecostal, sob a mão de Deus, sendo controlado por Deus. Passávamos muitas aflições e necessidades. Lembro-me que minha esposa estava chorando no quarto, porque não tínhamos nada para comer neste dia, e enviamos as crianças para comerem na casa de meu pai. Eu olhei para ela e disse: eu vou voltar a trabalhar. Ela disse: é isso mesmo que você quer? E a obra de Deus? Eu disse: não importa, eu preciso, Deus vai entender. 2008 foi também o ano de minha formatura teológica e após finalizar o curso, consegui um dinheiro emprestado e fui fazer alguns cursos de atualizações. E uma pessoa que é muito importante na minha vida, Claudimar, que inclusive é da Assembleia de Deus, eu amo muito esse cara, ele conseguiu para mim um emprego. Lembro-me que o primeiro salário que eu recebi, cheguei no quarto com meus filhos, oramos, eu chorei muito. Choramos muito porque a nossa realidade começava a mudar de novo, ainda no ano de 2008. Fui convidado a participar de uma consagração pastoral que foi realizada na cidade de Muritiba, Bahia. E lá conheci um pastor da igreja quadrangular da cidade de Cachoeira, que em diálogo comigo pediu o meu número telefônico. Uma semana depois, o pastor que conheci em Muritiba ligou para mim, convidando-me para pregar em uma campanha na igreja dele que ficava em Cachoeira. Então eu disse que estava sem trabalhar e que não tinha o dinheiro da passagem. Ele disse: olha, pode vir você e tem mais alguém. Disse: tem minha filha, que não pode ficar sozinha. Então consegui o dinheiro emprestado para a passagem e fui eu, minha esposa e minha filha para a cidade de Cachoeira, Bahia. Então desembarcamos por volta das 9 horas na cidade de Cachoeira, Bahia, um lugar belo, paradisíaco, onde fizemos alguns amigos. E como foi o nosso acordo com o pastor, ele ficou de nos pegar na rodoviária às 9h30. Chegamos antes e ficamos a esperar. 9h30, 10, 10h30, 11, meio-dia, esperando, cansados, com fome. Por volta de 1h da tarde, ele chegou com outros 2 homens em um carro e com aquela conversinha de pastor, tal. Ele desceu do carro, os outros 2 homens seguiram os outros 2 pastores. Ele nos levou a um restaurante simples, fomos lá, comemos um mocotó. E o que me deixou surpreso é que ele tirou um bocado de moedas de um saco e mandou que a menina do caixa começasse a contar aquelas moedas de 10 centavos, 5 centavos. O cara parecia que estava pedindo esmolas e pagou a alimentação e nós subimos. Subimos porque subimos uma ladeira enorme. E aí chegamos no ponto de pregação, um lugar humilde, onde tinha muitas pessoas humildes, e eu comecei a pregar. E ali ele estava fazendo a campanha dele para arrecadar dinheiro. Quem me conhece sabe, eu não minto. Eu nunca recebi salário de igreja, nunca fiz campanha de prosperidade. Mas ele estava ali. E de repente, depois de minha pregação, ele começou a rodar, a sapatear, a iludir, fazer a sua ilusão visual e fonética. E começou a pedir o dinheiro do povo. E falava em línguas e profetizava. E as pessoas humildes iam depositando aquilo que tinham
Já era tarde, mais ou menos já estava escurecendo, e eu disse: pastor, preciso ir para casa. Ele me chamou na pequena salinha e chegou lá e pegou um bocado de moeda e jogou para mim. Eu disse: o que é isso, pastor? Ele disse: aí, toma aí, para você ir para casa. Comecei a contar as moedas com minha esposa e eu disse: aqui não dá para pagar a passagem. Ele disse: como não dá, varão? Como não dá? Então começamos a rodar a cidade com ele, porque ele estava à procura de algum membro da igreja que pudesse subsidiar a nossa volta para Salvador, emprestar o dinheiro, dar o dinheiro do transporte. Então ele encontrou um cidadão, depois que nós andamos muito, minha filha já estava cansada, e eu cheguei e disse: pastor, nós precisamos voltar. O último ônibus deve sair às 20 horas e 30 minutos. Já à noite, cansado, ele pegou e conseguiu colocar a gente no ônibus. Passei por muitas humilhações. E passava por tudo aquilo calado, aceitando, porque eu achava que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Triste ignorância. No meado de 2009, eu trabalhando de novo, feliz, reorganizando a minha vida, reestruturando a minha família, de repente eu recebi um telefonema. Era ele, o pastor, juntamente com um de seus obreiros. E ele disse: olha, pastor, vai ter um congresso aqui, vem um pregador de São Paulo, será outro pregador de uma cidade vizinha, e nós pensamos em chamar o senhor para pregar. O senhor confirma comigo? Eu disse: rapaz, eu vou ver aqui como é que está a agenda aqui na igreja. Se eu não tiver nenhuma dificuldade, obviamente eu estarei aí com você. Era o meu retorno. Era a minha revanche. Aí ele disse: me dê a conta bancária do senhor, porque eu vou mandar um dinheiro aí para o senhor vir. Me dê a conta bancária. Eu disse: não se preocupe. Eu vou, tenho dinheiro aqui, eu vou. E então eu paguei as passagens de minha cunhada, minha esposa, minha filha, fui com o meu dinheiro. E nós fomos para a cidade de Cachoeira. Até porque eu estava louco para pregar mais uma vez na igreja dele. Neste tempo, eu já estava com minha mente bastante aberta por causa do seminário teológico e também por causa dos estudos que eu estava fazendo através da internet. Então, em um momento da pregação, eu falei que o dízimo não era obrigatório e um clima tomou aquele lugar. Também falei sobre os falsos profetas e o pastor não gostou daquilo. Depois do culto, já reunidos com alguns da liderança da igreja, na casa de uma irmã viúva, na qual ficamos hospedados, eu, minha esposa, minha cunhada e minha filha, o pastor, cheio de ódio no coração, olhou para mim e disse: pastor Newton César, eu iria tomar o microfone de sua mão. Eu falei: mas por que, pastor? Ele disse: porque por sua causa, hoje, eu perdi a principal dizimista da igreja, a filha do dono do principal mercado, do principal supermercado da cidade. Por quê? O senhor disse que o dízimo não é obrigatório. Então eu disse: pastor, mas eu falei a verdade. Então começou aquele clima pesado, aquela discussão, e depois de um certo tempo, a situação se acalmou. Pasmem os senhores. Depois eu fiquei sabendo, por intermédio de outro pastor, o que este cara aprontou comigo. Na minha ausência, ele disse que eu havia cobrado R$2.000 para pregar. 2.000? Eu nunca
cobrei para pregar. Nunca recebi dinheiro da igreja. Ele disse que eu havia cobrado R$ 2.000 para pregar. E ele disse que não sabia o que iria fazer. Chegou no púlpito, ele chorou. Uma semana antes do congresso. E os irmãos, desesperados, começaram a vender os seus pertences, pegaram o dinheirinho que tinham guardados e colocaram R$ 2.000 na mão dele. E ele disse que esses R$ 2.000 seria para me entregar. Agora imagine que cara sacana. Eu pregando ali, inocente, e todo mundo olhando para mim como se eu fosse um cara que fui àquela cidade de pessoas humildes para tomar R$ 2.000 deles, da igreja, sendo que foi o vagabundo que usou meu nome e ficou com o dinheiro. Um meio de vagabundos, sem generalizar, mas a maioria desses pastores são vagabundos. O pastor auxiliar disse que ele achava que eu não iria ao congresso, já havia até escalado outra pessoa para pregar em meu lugar. Mas eu cheguei lá na cidade e peguei ele de surpresa. Meus queridos, minha avó dizia, o mal por si mesmo se destrói. Vocês não vão acreditar. No último dia do congresso, ele foi flagrado em um ato libidinoso com uma jovem de 13 anos, filha de uma de suas missionárias. A casa caiu, ele foi afastado e sumiu. Você tem que entender o seguinte, a maioria desses pastores são mitomaníacos, ou seja, são mentirosos compulsivos. Eles vivem de mentira. Se não houver mentira, não há público, porque o público ama a mentira. E outra coisa, essas humilhações que os pentecostais, que os evangélicos sofrem, muitas vezes dizendo que eles não têm que trabalhar, tal, é uma forma de subjugá-los. Por quê? Porque um homem sem um emprego é um homem digno diante da sociedade, cara. Quem é que vai acreditar em um homem que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não tem as mínimas condições de sobrevivência? Depois disso tudo, então eu fui chamado a esta cidade para abrir um ministério e aí eu vou encerrar essa série de vídeos de o porquê eu deixei de ser evangélico e me tornei um cético. Conto com seu like, compartilhamento, pensei que você soubesse. Tamo junto aí.